Meus irmãos, na nossa Bíblia, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 15 ao 21, para efeito do contexto. Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao 21, a nossa leitura. Efésios capítulo 5, 15 ao 21. Todos acharam? Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Oremos. Senhor Pai, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria, nos dê entendimento, ilumine o nosso coração, Deus, para que possamos estar sensíveis à Tua voz, à Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite, que possamos ser ensinados, renovados a nossa fé, cheios de esperança e também confrontados, corrigidos pelo Senhor, para que possamos ser fortalecidos cada vez mais na Tua graça, no nome de Jesus. Eu já disse aqui uma vez, mas eu gostaria de comentar de novo com os irmãos. O Sproul, que é um pastor e teólogo americano, que já faleceu, no seu livro Quem é o Espírito Santo, ele disse que constantemente pessoas da sua igreja o procuravam para se aconselhar com eles. E geralmente, às vezes, os aconselhamentos eram para se divorciar sem base bíblica, ou negócios contrários à palavra de Deus que eles queriam conselhos. Então, ele ia aconselhar e as pessoas diziam assim para eles, que eles se sentiam livres de fazer aquilo, porque eles tinham orado ao Senhor e tinham sentido no seu coração que o Espírito Santo nos guiou a fazer aquilo. Então ele relata no livro, porque como que pode a pessoa sentir que foi guiada pelo Espírito Santo, que se sentiu no seu coração de fazer algo contrário àquilo que a Bíblia condena ou ensina. Então ele diz, como realmente saber se isso é a direção de Deus? Será que é isso realmente que Deus quer? Então a pessoa vai lá, na verdade, nem ia se aconselhar, ia já dar um resultado e queria que o pastor desse aquela aprovação, porque ele já sentiu, o Espírito Santo já falou com ele, então o pastor só ia dar aquele aval. Não, se o Espírito Santo já falou com você, então está tudo certo. Mas a Bíblia é contrária a certos tipos de procedimento, e ainda mais algumas práticas, principalmente relacionadas à questão do divórcio. A carta de Efésios, do apóstolo Paulo, é uma carta semelhante à carta que Paulo escreveu aos Colossenses, só que em Colossenses ele foca em Cristo. Na carta aos Efésios ele foca na igreja. É uma carta muito importante para o corpo da igreja. Então, quando algumas pessoas dizem igreja, não há necessidade de nós frequentarmos a igreja, possivelmente ele nunca leu a carta aos Efésios. Efésios era uma cidade ali da Grécia, considerada onde tinha a sétima maravilha do mundo, o templo da deusa Diana, a deusa dos Efésios. Então ali atraiu um turismo muito grande por causa não só dessa belíssima construção da época, mas por causa dos rituais. O apóstolo Paulo, na sua terceira viagem missionária, ele esteve naquela cidade, permaneceu ali 3 anos, foi quando ele fundou essa igreja de Éfeso. E no retorno,
nessa viagem de 3 anos é quando depois quando ele foi, perdão que não é na terceira, mas depois que ele volta para Jerusalém, para Cesareia, ele fica preso 2 anos lá, e depois que ele é levado para Roma, e lá preso em Roma, na sua primeira prisão domiciliar, é que ele escreve essa carta ao povo de Éfeso. É uma carta para encorajar a igreja da cidade de Éfeso, no quesito as perseguições. O nosso líder agora, o apóstolo Paulo, está preso, e nós estamos sendo perseguidos, e agora? E essa cidade é uma cidade muito importante, porque João escreveu o seu evangelho de João nessa cidade. Timóteo pastoreou, assumindo o lugar de Paulo, quando Paulo foi embora, ele foi sucessor nessa cidade. Mais tarde, o apóstolo João também pastoreou essa igreja. Foi lá em Éfeso que ele morava com Maria, mãe de Jesus. O apóstolo Paulo, preso em Roma, relata que a prisão dele está nos planos de Deus. Então, como eu disse, essa carta é para confortar os irmãos. Não, eu estou preso porque Deus, estou preso, tanto é que ele se refere às prisões de Cristo, não às prisões do Império Romano. Então ele vai relatar os privilégios e as obrigações de servirmos a Deus. A consciência da nossa identidade é em Cristo. Como eles ensinam, é a sua identidade. A nossa identidade é em Cristo. É o caráter que Deus quer nos moldar. Para nós entrarmos no texto, é necessário nós entendermos que no capítulo 5, no início dessa parte, ele vai dizer assim, versículo 1 e 2: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. E depois no versículo 14, nós conseguimos entender, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Gostaria que nessa noite você abrisse seu coração, que nós vamos tratar de alguns temas que talvez contrário àquilo que você aprendeu na sua caminhada cristã, mas não vim trazer aqui a minha opinião, mas aquilo que a Bíblia nos ensina para nós. Porque no decorrer da nossa caminhada nós vamos ter aqueles vícios de coisas que vai sendo ensinado ou achamos ser de Deus. Vivemos, há uns relatos que vivemos dois extremos quando se trata de imitar a Deus. Que ele diz ali, no versículo 1, imitadores de Deus. A primeira categoria, às vezes coloca o homem como semideus, que é aquele que fala que há poder nas suas palavras. Jesus, quando Deus foi criar o mundo, ele disse: haja luz e houve luz. Então Deus criou a partir da sua palavra. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, esse era o verbo, e o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Jesus é a palavra encarnada. Mas hoje há um certo ensino que o cristão ele ganha esse poder, se torna um semideus semelhante a Cristo, e ele dá ordem. É isso que é ensinado, mas não é isso. E nós vamos ver, irmãos, um estudo cuidadoso nas Escrituras. Nós não damos ordem a Deus. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a oração que Jesus nos ensinou. Nós não ordenamos nada, porque até quando nós expulsamos o demônio, não é por nós, é o poder que vem de Cristo. Então, a gente é só um canal de instrumento que Deus opera o seu poder, a sua maravilha. Deus realiza os seus milagres. Então não somos nós, não há mérito em nós. A segunda é a teologia de que Deus é um ser em desuso. Hoje o mundo e os governos, ideologias, principalmente nas escolas, massacrando os filhos, ensinando que não há necessidade de um Deus. Não, a religião, nós podemos ver aqui na nossa cidade, infelizmente, tristemente, que Deus não é bem-vindo na escola. Na escola é um lugar de falar de Deus, mas todas as religiões são bem-vindas, mas quando você quer falar do cristianismo, não, mas essa aí você tem que ter mais cuidado, porque o outro não é, mas não é tratado igual. Eles vão dizer que é, mas a gente sabe que não é. Então, aqueles que creem que tudo vai ser explicado pela ciência, que não há espaço para Deus nessa questão. Então, como eu li no versículo 14, desperta tu que dormes,
levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. O tema para nós hoje: Cristo nos ilumina para, versículo 15: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. A primeira lição para nós é vermos o nosso proceder. Cristo nos ilumina para nós enxergarmos o nosso proceder. Aqui, irmãos, é necessário que a gente entender, não se trata de andar com prudência, isso é importante, mas aqui o texto não está falando de eu andar em prudência, mas de eu enxergar se eu estou andando prudentemente, se eu estou andando conforme Cristo me orientou. Aqui não está relatando eu ande prudentemente, não. Vede, prudentemente como andais. É o verbo ver aí. Aqui ele está querendo dizer, lá no original presta atenção, veja como vocês estão andando, como eu e você está andando, como vocês estão andando diante de Cristo. Você já parou para analisar como você tem andado no que se refere à fé cristã? Se você fizer uma autoanálise de você mesmo, como diz lá em Coríntios 11, quando Paulo institui a ceia, examine o homem a si mesmo. Como que você se analisa aí? Você é um cristão firme? Você é um cristão que procura obedecer os mandamentos do Senhor? Ele está dizendo, irmãos, é que Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Portanto, depois de ele dizer que desperta tu que dormes, entre os mortos, o que ele diz? Então, ele faz o quê? Uma conjunção conclusiva. Uma conjunção que ela faz a ligação com o verbo. Uma conclusão conclusiva. Já chegou a uma conclusão. Cristo te iluminará. Então, portanto, ele chega nessa conclusão. Olhe se vocês estão andando prudentemente, não como os necios, não como loucos, mas sim como sábios. Vocês têm andado como sábios diante de Deus? É isso que ele está perguntando, irmãos. São apresentadas duas opções do andar. Ou você anda como sábio, ou você anda como nécio. Duas opções que Paulo levanta. E como nós temos andado? Como eu e você temos andado diante do Senhor? Como as pessoas não olham para nós e veem, ali lá vai um crente. Ela pode até falar, Deus me livre, mas por causa de quê? Porque você é fiel? Ou porque nós damos mau testemunho? É para nós fazer uma autoanálise de nós mesmos, irmãos. Porque depois que alguém vem e faz uma análise de nós não gostamos, nós ficamos bravos, nós ficamos com raiva. É quando alguém chega para nós, irmão, esse é o procedimento aí, muito legal, não se importa nas escrituras. Como que é a desculpa? A igreja só julga as pessoas. A questão aqui, irmãos, dos nécios é a ignorância, tem o sentido de viver sem fé, sem crer. Estão andando como se Deus não existisse, é nesse sentido. Agora, enquanto que a sabedoria tem o sentido de viver em fé, crendo que Deus está no controle de tudo. Cristo iluminou, por isso que ele fala, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, e Cristo nos ilumina a nossa mente. Salmo 105, 119, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Então não tem quem ilumina o nosso caminho, o que nos dá sabedoria. Segunda lição para nós. Primeira lição é vermos como o nosso proceder. Cristo nos ilumina para não desperdiçarmos o tempo. A palavra grega é remir, versículo 16: remir o tempo, porque os dias são maus. Remir, né, da palavra grega, o sentido, se for traduzir bem literal, é algo do poder de outro, reaver, né, tomar algo do poder do outro mediante o pagamento de um preço. Você vai reaver da outra pessoa, mas aquilo vai te custar. Isso é remir o tempo.
Porque para você obedecer a Deus, para você tirar o seu tempo com Deus, você precisa deixar de fazer alguma coisa. Para você ler a Bíblia, irmão, você tem que deixar de fazer alguma coisa na sua vida. Para nós estarmos aqui no culto, você deixou de fazer alguma coisa. Você se programou. 7h30 eu vou lá no culto. Você se programou, quarta-feira tem oração. Você se programou, sábado vai ter evangelismo. Você vai se programar. Se você não participar, você vai se programar para orar essa semana. Para tirar um tempinho para orar pelas conversões das almas. Tem um autor americano, Brian Chapman, ele diz assim no seu comentário sobre essa parte: ciente de que os dias são maus, pagamos o preço necessário na nossa vida para que Cristo brilhe em nós por meio de nós. Vivemos com zelo, irmãos, não para a nossa vida, vivemos com zelo para obedecer a Cristo. Nós tiramos o nosso tempo de oração para obedecermos a Cristo, para termos comunhão com Cristo. Porque muitas vezes o que mais se ouve hoje, não, é que ultimamente o tempo está corrido, o tempo está acelerado, não dá tempo lá de ir na oração, não dá tempo de ir no estudo, é muita correria, não deu pelo culto, muita correria. Porque nós não falhamos no primeiro. Não estamos olhando nosso proceder. Não está na nossa agenda prioridade ler a palavra todo dia. Não está na agenda do meu dia orar a Deus. É por isso que passa a semana inteira. Essa semana foi difícil, correria, eu não orei. Você não está enxergando como que você está procedendo, como que você anda. Porque Deus já não é a sua prioridade, pelo menos naquela semana. Porque quando tudo vai bem, há uma tendência nossa, irmãos. As coisas de Deus ficam de lado. Então não estamos olhando como estamos andando. Nós não fazemos uma autoavaliação ou não oramos a Deus, Senhor, eu tenho sido fiel a Ti. Examine, o salmista diz, examine o meu coração, se há algo mal em mim. Lá em Marcos 1, 14, 15, depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus. Versículo 15, Marcos 1, 15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Há 2000 anos atrás, irmãos, Jesus já disse que o tempo estava cumprido e que o reino de Deus estava próximo. Da salvação, daquilo que Ele iria fazer por nós, se entregar em nosso lugar, por amor a nós, pelos nossos pecados. Então o sentido é resgatar o tempo, recuperar o tempo, o sentido de não desperdiçarmos o nosso tempo. Se o tempo passou, vamos não desperdiçar o nosso tempo, porque é mais fácil para nós, eu estava conversando com o Uso, que às vezes é mais fácil para nós ficarmos 5 horas assistindo uma série, mas é difícil para nós muitas vezes orarmos bem. Eu comentei com o irmão Fernando outro dia, que às vezes é difícil para nós ler a Bíblia, porque a nossa carne urra, porque toda vez que lemos a Bíblia ela nos confronta, ela nos desmascara aquilo que às vezes está escondido e só Deus sabe da nossa maldade, do nosso coração. E aí nós não queremos muitas vezes ler, porque a questão não é só cultural de ler, é porque a Bíblia é viva e eficaz e ela nos confronta. Fomos remidos, irmãos, pelo sangue de Cristo. Então vamos agora remir o nosso tempo para Cristo, aproveitar o máximo das oportunidades. É isso que eu estou falando, aproveite as oportunidades, não perca esse tempo, reaver esse tempo. Vai custar alguma coisa, irmãos. Você vai ter que ir lá se programar para fazer alguma coisa para Deus. Mas não está sobrando tempo, sabe? Para mim na oração, não está sobrando tempo para mim no culto. Se você não colocar como prioridade na sua agenda, não vai sobrar mesmo. Se Deus não for sua prioridade, Ele não vai estar na sua agenda. Aproveitar as oportunidades, que o nome dele resplandeça em toda a terra. Terceira lição para nós:
Cristo nos ilumina para compreendermos a vontade de Deus. O que eu gostaria que você refletisse? Versículo 17: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Essa é interessante que todo mundo faz. Qual é a vontade de Deus para mim? Qual é a vontade de Deus para nós? Você já se perguntou o que Deus quer de mim? Irmãos, isso aqui é perigoso muitas vezes, porque quando se trata da vontade de Deus, todos nós queremos uma resposta clara e objetiva. Qual é a vontade de Deus para mim? Será que Deus quer que eu faça isso? Será que Deus quer que eu vou para lá? E nós queremos uma resposta clara, porque não é mais cômodo para nós ouvir uma resposta direta do que nós orarmos, buscarmos, lermos a palavra. Nós queremos que Deus levante alguém. Ó filho, você estava querendo sair do emprego? Pode sair do emprego. É isso que nós queremos. Então, na verdade, irmãos, para nós é a preguiça espiritual nossa de não orarmos, não queremos buscar a sabedoria de Deus para nós. Porque quando nós pensamos na vontade de Deus, nós estamos pensando em coisas claras e objetivas, e isso nos angustia, nos dá ansiedade. Calvino, ao comentar essa passagem, ele diz que Paulo define a sabedoria como entender qual a vontade de Deus. Isso você sabe. Não andais, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade de Deus. E para compreender, irmãos, a vontade de Deus, você precisa conhecer quem Deus é. Não tem como você conhecer quem Deus é só aqui no curso de domingo. Precisamos estudar mais a palavra. Você precisa ler a Bíblia na sua casa. Você precisa desenvolver a oração com Deus, para que o seu coração se torne sábio, direcionado por Deus. Nessa mesma passagem do versículo 8 ao 12, do capítulo 5, ele diz assim, apóstolo Paulo: Senhor, versículo 8: pois outrora eram trevas, porém agora sois de luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável a Deus. Se nós lermos Romanos 12, versículo 1 e 2, diz assim: rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei vosso corpo por sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, ou seja, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis o que? Qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus para nós é boa, perfeita e agradável. E o próximo Paulo também, na sua carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,13, diz: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E ele continua. Porque, irmãos, a primeira coisa da vontade de Deus para nós é obedecer os seus mandamentos. O Heber Campos, no seu livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, ele diz assim: ao invés de curiosidade ímpia acerca dos decretos de Deus para a nossa vida, devemos nos ampliar a prática da piedade. Temos que nos preocupar em termos um coração mais parecido com o Senhor, para que o nosso pensamento, desejos e emoções sejam parecidos com Ele. Lá em Provérbios 12,15, o caminho insensato aos seus próprios olhos parece reto. Se você não buscar em Deus, você vai tomar decisões igual o Espírito diz: não, mas eu senti no meu coração, o Espírito Santo falou comigo. Porque nós temos que cuidar, irmãos, ao discernir a vontade de Deus, compreender a vontade de Deus,
porque nós queremos uma resposta rápida. Salmo 119, 99, 100 diz: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Herbert Campos, nesse livro, também diz uma coisa interessante, que ele estava no seminário já para ser pastor, só que porém estava solteiro. E ele estava, puxa vida, pastor solteiro e tal, e ele estava orando a Deus. Aí um dia ele estava lendo e ele encontrou um consolo no versículo, Provérbios 19:14: a casa e os bens vêm como herança no pão, nos pães, mas do Senhor a esposa prudente. Então, olha que pensa, o Senhor está preparando uma esposa prudente para mim. Então ele ficou feliz, até que um dia ele conversou com o pai dele, que também é pastor, e falou: filho, você sabe que isso aí não é uma promessa, você sabe que Provérbios é um conselho. E aí, ele tinha certeza, mas ele queria que aquilo fosse uma certeza, porque Provérbios são conselhos, Provérbios são experiências de vida passadas para nós, mas nós queremos respostas rápidas de Deus, porque nós queremos saber qual a vontade de Deus. E a vontade de Deus primária, irmãos, para você é obedecer a Deus, é você ser fiel a Deus, porque nós temos que quebrar aquela expectativa e essa contaminação da distorção das Escrituras, que é: vou orar a Deus para ser eleito naquela faculdade, vou orar a Deus para ver se eu mudo de casa, vou orar a Deus para mim abrir uma empresa. Você pode orar eterno, irmãos, mas não ache que vai ser uma resposta clara. Mas fulano teve uma resposta clara. Irmão, a gente tem que entender que a experiência do irmão não vira doutrina para nós. Se Deus falou com ele, amém, glória a Deus pela vida dele, que Deus quis responder ele, porque senão a coisa ia ficar ruim, que aí Deus quis intervir. Mas há momentos que Deus não intervém, irmãos. Quantas orações você já fez e não foi respondido? Por quê não foi respondido? Porque faltou fé? Ou vou dizer igual a moça aí, faltou oferta, faltou oração. Essa é a maior mentira, porque eu poderia vir aqui, irmãos, e prometer a vontade de Deus para você. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E de repente você sai e dizer: Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida. E não é mentira, irmãos, Deus tem. Mas aí você sai com aquela sensação que Deus falou com você, mas Deus falou com você de outras formas. Isso é clichê, irmãos. Não vamos nos iludir. A vontade de Deus para nós, as situações que Deus quer que sejamos o quê? Sábios, maduros. Muitas vezes alguns segmentos, algumas igrejas que têm um pensamento diferente, nos criticam porque na questão da eleição parece que nós somos robô diante de Deus. Mas só que nessa, eles acham que as pessoas são robô e Deus é que controla, vira para a esquerda, filho, vira para a direita. Não, irmãos. A sua escolha, se você for lá e você ganha 1.000 por mês, passar seu cartão 2.000 de limite lá que você tem, vem a fatura 2.000 uma vez, você acha que é culpa de Deus? É culpa sua. Você acha que você vai orar a Deus e Deus vai prover o dinheiro que você precisa pagar esse cartão? Mas fulano escutei uma vez. Irmão, a experiência lá do irmão não é doutrina para você. Ora, quem sabe, talvez você responda igual, mas às vezes não vai acontecer. Isso que nós temos que entender, que Deus quer que nós assumamos responsabilidades, porque existem os decretos, decretivos de Deus, que aquilo lá não vai se cumprir. Jesus veio para nos salvar, Jesus vai voltar. Aquele que se arrepender em Cristo vai ser salvo. Mas a coisa da nossa vida particular é que Deus quer que nós sejamos maduros, que sejamos guiados pela Sua palavra. Ele quer, irmãos, o Herbert Campos desse livro diz uma palavra até bem forte. Deus não está interessado na sua, Deus está interessado na minha e na sua santidade diante dele. Deus não está interessado no seu sucesso. Mas então eu não posso orar para ter sucesso? Você pode orar porque quem é de Deus, tudo que você faz, quer com mais, quer ver mais, tudo para a glória de Deus.
Mas não acha que o sucesso está ali porque você orou, porque você deu uma oferta, porque você orou mais com o irmão. É você ir lá e trabalhar, irmãos. Ele também diz uma outra frase, que Deus está mais interessado no nosso caráter transformado diante dele do que no nosso conforto. Porque o que é ensinado é que você vai orar e Deus vai te dar conforto. Você vai orar e você vai ser rico. Isso não é bíblico, irmãos. Ah, mas temos rico na Bíblia. Ter ele, você também pode ser, é só você trabalhar. Pedir para Deus direcionamentos, se capacitar, trabalhar. Confia no Senhor, não tem problema nenhum, irmãos. Mas o apóstolo Paulo deixou tudo para servir a Deus. Essa era a vontade de Deus para ele. Mas há momentos que ele queria pregar na Ásia, Deus falou: não vai pregar lá, vai pregar em outro lugar. Ele queria ir para a Espanha, orando para ir para a Espanha, de repente ele estava preso. Ele queria ir em Roma primeiro. Se você ler a carta aos Romanos, ele queria que a igreja de Roma o ajudasse. Então ele escreve aquele tratado teológico para chegar em Roma. Mas ele imaginou que talvez ele chegaria a Roma preso e quase morto que no caminho teve o naufrágio. Então, irmãos, porque muitas vezes nós queremos ser igual a Gideão. O anjo já apareceu, mas eu não estou acreditando ainda. Né? O anjo apareceu a Gideão, vai na santa força. O anjo apareceu, mas será que eu posso fazer mais 3 Não, aquilo lá não é doutrina para nós, aquilo lá é o que não devemos fazer. Se Deus já confirmou algo na nossa vida, temos que confiar no nosso proceder, avaliar nosso proceder como nós estamos caminhando. Que o mais importante para nós é sermos fiel a Deus, servir a Deus, nosso caráter transformado, a nossa vida santificada pelo sacrifício de Cristo, lutando contra o pecado todos os dias. Isso para Deus é o mais importante. As outras coisas é importante na nossa vida? Sim. Estou falando que elas não são. Espero que você entenda o que eu estou dizendo. Que a primeira da nossa vida não é você ter sucesso, mas ser santo diante de Deus. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Aí você pode pensar, então ninguém vai para o céu. Mas Jesus Cristo nos santifica. Então, irmãos, às vezes nós temos que entender essas impressões. Igual Sproul diz, não é o sentido de Deus. Jeremias 17 diz que o coração é enganoso. Tem certeza que você é isso que Deus colocou no seu coração? Certeza? Porque nós temos que desenvolver, irmãos, essa vida diária de intimidade com Deus, porque daí nós teremos convicção igual Paulo: sede meus imitadores. Mas uma vida de pouca intimidade com Deus, não analisar o nosso proceder, desperdiçar o nosso tempo com Deus, não reaver esse tempo perdido com Deus, nós não vamos entender a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para nós é a nossa vida santificada, de obediência. As outras coisas, irmãos, será consequência dessa vida santa com Deus. Estou falando que as outras coisas não vão acontecer, que Deus não vai permitir que você tenha sucesso no seu trabalho, que você tenha sucesso nos seus negócios, que você não vai curar as nossas feridas. Mas sem antes obedecer, irmãos, talvez não seja Deus que está nos abençoando. Talvez não seja Deus que esteja realizando os milagres. Porque naquele dia, Senhor, no seu nome fiz milagres, curei os enfermos, falei em línguas. Não conheço vocês. E sem santidade, ninguém verá Deus. Mas não fique preocupado, irmãos. Isso não é para nos deixar tristes, preocupados, não. Cristo está aí para nos perdoar, nos santificar no seu sangue. O Espírito Santo habita o nosso coração para nos direcionar, nos despertar dia a dia, para buscarmos a face do Senhor, ser despertados para ter uma vida de oração, de leitura da palavra, fazer a diferença, ser luz, sal neste mundo, que foi para isso que Deus chamou, e pregar o Evangelho, irmãos. É por isso que quando você se converte, você já não sobe para o céu, porque Deus não precisa de nós, mas quis Deus que nós fôssemos instrumentos nessa proclamação do Evangelho. Deus não se salva você para você, eu já estou salvo, não quer nada. Efésios 2, do
problema cardíaco, eles estão mortos no pecado. Então nós temos que orar por eles.